Nós estamos no ano da família e o Senhor trouxe no meu coração um texto assim que não é muito comum. Você vai falar assim, vai tirar a família daí? A gente da Bíblia, a gente tira tudo para qualquer momento. Então a gente vai começar, eu quero a exposição da palavra. Por favor, irmãos, fiquem de pé. Por favor, meus amigos aqui da comunicação, Mateus 2. Quem gosta de ler genealogia quando está lendo a Bíblia, hein, gente? Olha, fala a verdade, vocês estão na igreja, hein? Genealogia. Aquelas partes que você fala, Senhor, para que isso está aí? Estou vendo um monte de gente junto comigo. Ai, Senhor. Mas você vai descobrir que tem um motivo para a genealogia. Texto simples. Mateus 1:2. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Não há texto, Senhor, que não se subsista na própria palavra. A palavra é toda inspirada para nós e nós recebemos com o coração aberto nessa noite. Senhor, tu sabes, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Ministra a tua igreja, Espírito Santo. Que não seja as minhas palavras, que não seja o que aparece ali na tela atrás de mim, Senhor, mas que seja você, Espírito Santo, falando no coração de cada um. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, gente, fica à vontade. Quem está conseguindo enxergar, não feche a sua Bíblia, que a gente vai abrir mais. Está meio escurinho ali no fundo, mas tudo bem. Então, quando a gente fala de genealogia, é um negócio meio chato, não faz muito sentido para a gente, mas está na Bíblia. Os caras colocaram, entendeu? Então, nós vamos ter que ler. E há um propósito. Nada na palavra está solto. Poxa, por que colocaram isso aqui? Por que eu vou ter que ler isso? Está lá com um propósito. Mas nos dias de hoje, onde todo mundo tem que faça a sua história, e a gente às vezes quer quebrar um passado ruim para trás, mas a genealogia ela tem um propósito. Então, para nós hoje em dia, que somos bem individualistas, que cada um corre atrás do seu, isso vai perdendo cada vez mais o sentido. Mas dentro da genealogia, Deus vai construindo a história da família. Há um propósito na família, há um propósito do porquê essa genealogia está colocada ali. E a genealogia é uma forma de demonstrar o processo de Deus voltando a entrar no nosso meio. Porque lá atrás, em Adão, houve uma ruptura. Nós perdemos a comunhão com o Pai. E é exatamente dentro dessas genealogias que você vai percebendo o coração de Deus querendo ter a comunhão de volta. É Ele quem busca essa comunhão. E isso é muito lindo, porque hoje nós vamos falar de pessoas que fizeram escolhas. E nós vamos entender quanto custa ficar fora e o quanto é bom estar dentro. Então, em Mateus nós vimos isso aí. E é um detalhe interessante, porque eu vou lembrar vocês, a história de Isaque e Jacó, que a gente só vê falar Isaque, gerou Jacó, tem um Esaú no meio. Tem um Esaú que nasceu primeiro. Tem um Esaú que tinha toda a carga de promessa, que estava pronto, o caminho dele estava pronto. Mas esse Esaú fez escolhas erradas. Esse Esaú, a gente percebe que ele podia, na hora que está escrito aqui, Isaac gerou a Esaú. Ele estaria na linhagem de Jesus. E por que ele não estava? Ele era o filho mais velho. E a gente conhece, que ele trocou a bênção por um prato de lentilhas. Mas a grande verdade é que vai mais além. Esaú trocou o que era espiritual por algo que era material. E é tão interessante que a gente, o livro de Hebreus, nos exorta para a pureza, uma vida de paz, uma vida de santidade. Diz que sem isso ninguém verá o Senhor. E ele associa a quem? Ao tal de Esaú. Não sejamos, pois, para não sermos como Esaú, profano e devasso. O cara só falou que, poxa, eu estou cansado. Vocês lembram da história? Aqui eu sei que todo mundo é bom de Bíblia. Ele chegou cansado, era um cara trabalhador, um cara que caçava, e chegou e falou, olha, eu estou morrendo de fome. E o Jacó, que entendia de cozinha, falou, não tem problema, eu resolvo o seu problema. É agora, isso aí não... A gente não vamos brigar por causa disso, Como a gente costuma dizer as expressões. E de repente, a vida do Esaú sai dos trilhos. Onde ele estava, porque era promessa de Deus, ele estava colocado num lugar
onde ele poderia ter toda uma sorte de bênção. Existia um depósito espiritual esperando por Esaú. E ele simplesmente coloca o seu coração no que era material. E é interessante que a Bíblia não diz que isso aconteceu por causa de Jacó. Jacó aproveitou a ocasião. Jacó simplesmente olhou uma situação e falou assim, peraí, ele não quer algo que eu quero. Esse é um grande fator que a gente tinha que marcar, meus irmãos. O que nós realmente queremos? Às vezes você vai ter uma lista de justificativas para mim, e eu vou ter uma lista de justificativas para você. Ah, Emerson, por que você tomou essa decisão? Ah, não, é por isso. Eu te dou uma lista. E você diz, tá certo, você está certo, você tem que, é verdade, isso aí você não está errado não. Aos olhos humanos. Só que a nossa vida, igreja, nós não podemos esquecer. Nós não somos desse mundo. As regras desse mundo não valem para nós. Por que você veio hoje aqui à noite? O que você está fazendo aqui? Está frio demais, tem neve. Seu carro pode rodar, você pode bater. O que você está caçando aqui? Você faz parte de um outro povo. Há um espírito dentro de você gerando e movendo. Você viu o que você cantou hoje? O que nós cantamos hoje? Glória a Deus pelos nossos irmãos aqui. É aquilo que vocês vão sempre me ouvir falar isso. É a oração que nós não conseguimos fazer durante o dia. Você consegue orar o que você orou, o que você cantou aqui hoje? Você consegue entrar para o seu quarto e derramar e falar essas palavras lindas? O Espírito Santo nos ajuda. E você começa a orar, você começa a adorar o Senhor, faz outra vez, eu fico dali, já não estou cantando mais. Senhor, faz outra vez, eu coloco outras letras nas músicas, porque é a minha oração. Eu tenho coisas para fazer? Tenho. Outro dia eu falei aqui, amanhã é segunda. Não esqueça não, amanhã é segunda. Aqui está gostoso, graça e paz, estamos juntos. Amanhã eu tenho que lembrar assim, eu sou sacerdócio real, nação santa, separado, família de Deus. Há um propósito, há uma bênção sobre nós. Em Cristo, que é esse primogênito, ele não rouba a bênção para ele, ele compartilha. Então essa nossa caminhada, nós temos que ter isso. Né? E como a Bíblia fala, chamou o Esaú de profano, né? Mas ela não fala que ele era beberrão, nem mulherengo, nem alcoólatra ou assassino, mentiroso, ladrão, um tanto de adjetivo que você não vê falando isso dele. E por outro lado, a gente pode dizer que ele era trabalhador, ele chegou cansado, né? Obediente aos pais, tanto que ele honra o pai dele, depois fazendo aquela último guisado, matou o animal e tal. Esaú é um cara legal. Mas, infelizmente, isso nos serve de alerta. Que muitas vezes a nossa conduta santa, religiosa, espiritual, não tem nada a ver com o que Deus está vendo. E esse clamor tem que estar no nosso coração, falar, Senhor, é como a gente fala na ceia, hoje de manhã, glória a Deus pela vida do nosso irmão David, ministrou poderosamente aqui na ceia, olhe para dentro de você. Não é um que vai falar, olha, eu estou achando que esse negócio na sua... Não. Você olha. E ainda que você não tenha, né, coisas como mulherengo, beberrão, alcoólatra, assassino, fala, Senhor, o material está me puxando mais, porque nessa genealogia ele ficou de fora. Porque ele fez uma troca. E é tão interessante isso que aparentemente não era muito que poderia fazer na vida dele. Talvez para ele falou, não, isso é uma tradição que vem de pai para pai. Na hora H lá eu me ajoelho, meu pai põe a mão na minha cabeça. Mas o Jacó estava crescendo. Jacó falou assim, ué, mas como assim que isso não tem valor para ele? Para mim tem. E deu logo uma volta no Esaú. E a palavra diz que quando Esaú foi buscar, já não tinha mais nada. Teve uma bênção para ele? Teve. Bênçãos menores. Mas o que era dele, Jacó levou. E você vê que ele, vamos dizer assim, ao contrário de Moisés, Moisés estava lá, com todas as riquezas que ele podia, Hebreus 11, 26, você tem para mim? Porquanto, falando de Moisés, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pensa, gente, Moisés lá atrás. O que Moisés conhecia de Cristo? O que Moisés conhecia? O pouco que ele aprendeu com a mãe dele. Que a filha de Faraó deixou, falou, olha, a senhora cuida dele aí,
E normalmente, quando ele estava rapazinho, já tinha acabado aqueles perrengues, chorar de madrugada, levou para o rei, para viver lá no castelo e tal. O pouco que ele sabia foi ficando na cabeça dele. Até que chegou a idade, ele falou, eu sei quem eu sou. Ele virou as costas para aquilo e foi. Parece tão distante de nós, mas se aplica igualmente nos nossos dias. Às vezes, a dificuldade de ser fiel é porque a gente não está valorizando, gente. Gente, quantas vezes na semana a gente está pensando na volta de Jesus? Homens no passado pregavam de uma certa forma que as pessoas se agarravam às colunas da parede, da igreja, das cadeiras, sentindo que estavam indo para o inferno, sentado aí. Essa é uma realidade para nós que somos crentes. O pessoal do clube que joga futebol lá do mundo, o colecionador de tampinha, os criadores de cavalo manga larga, esse povo não sabe disso, não. Isso é para você que veio com frio aqui agora, ouvir a palavra do seu Deus. Então, há um galardão, há algo maravilhoso que nós não podemos trocar. E, por outro lado, é tão lindo ver isso, né? Se de uma forma eu falei que o Esaú sai da linhagem de Jesus, eu quero ler agora um pouquinho para frente, Mateus 1, 5. Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou Obed, e Obed gerou Jessé. E eu separei 2 nomes aqui, Raabe e Ruth. Mulheres que não eram para estar na linhagem de Jesus. Mulheres que não eram para ter entrado nisso daí. Em que momento da história que elas entraram? A gente começa a perceber uma coisa. Raabe era prostituta, mulher que não tinha direito à herança de Deus. E ao contrário de Esaú, a Bíblia deixa bem claro que ela era uma prostituta. Não falou nada de Esaú. Um cara bacana. Um cara que honrou o pai dele no leito. Visualmente, já Raabe falou que era prostituta. Né? E a outra era Ruth, uma moabita, descendente de Ló, através de uma relação de incesto que Ló teve, né, relacionamento com as filhas dele, lá depois que a mulher virou estátua de sal, e dela gerou todo o povo moabita, o povo inimigo de Israel, uma desgraça, uma história terrível. Mas essas mulheres estão aí, e diga-se de passagem, né, a Raabe foi a única mulher que entrou na lista dos heróis da fé. Ela está lá. Né? Mas isso só aconteceu porque num certo momento essas mulheres falaram assim, não, eu vou mudar a minha história. Não tinha pregação, não tinha igreja, não tinha apelo, não tinha ninguém falando, olha, vai, volta. Vamos ver como é que aconteceu? Josué 2, 9 a 11, por favor. E isso aqui, no caso da Raabe. E lhes disse, a Raabe, falando para os espias que estavam lá, vocês conhecem bem a história, e ela falou para eles. Eles não pregaram, eles estavam escondidos, foram olhar como é que estava Jericó, e ela falou, olha, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísses do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. E em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra, aleluia! A mulher que não é crente, está dando testemunho. A mulher que estava lá num canto, ela falou assim, eu sei o que seu Deus faz. Eu sei o que seu Deus faz. Eu imagino que eles olharam e falaram, está mais crente que muita gente lá no Arraial dos Judeus. Né? E essa mulher, ela tomou essa postura. E você vê que ela diz que o povo está todo desmaiado. O povo está todo com o coração quebrado. Mas ela fez uma outra escolha. Ela falou, não, peraí. Eu sei o que o Deus de vocês faz. E nessa hora, ela consegue aliança com os espias. E ela entra
para a linhagem de Jesus. Só que ela não sabia disso. Olha, se você vier um dia... Ela era uma prostituta. Como que essa mulher entrou no arraial do povo de Deus e entrou nessa linhagem? Você que às vezes está sentado aí, ou você que está em casa, né, se acha bem bom, fez um monte de coisa, aproveitou o final do ano, fez doações. A mulher prostituta entrou no meio do povo de Deus e ela se casou. O que Deus tem para fazer, meu querido, não depende do ponto que você está. O que Deus tem para fazer depende do quanto que a gente quer fazer isso aqui. Estou indo, estou voltando. Eu vi o Senhor, eu vi um sinal, o Senhor falou comigo, o Senhor aqueceu o meu coração. Eu não vou ficar mais do jeito que eu estou. Quantas vezes a gente toma um puxão de orelha, uma pessoa fala, a pastora chama, aconselha, conversa, mas eu quero fazer do meu jeito. Queridos, vou lembrar de novo, isso não é o clube dos criadores de cavalo manga larga. Lá quem é do interior aí sabe, né? Aquele clube de elite. Vai chegar o momento que a trombeta vai soar, e se você não estiver na linhagem de Cristo, você vai ficar. O inferno é real. Mas não foi feito para nós. O inferno não foi feito para nós, é para o diabo, seus anjos e aqueles que concordam com aquilo que o diabo propõe. Esses lugares de palavra que nós temos, os microfones que nós temos, as transmissões que nós temos, é para te falar, Jesus é real, a salvação de Cristo é real, mas o inferno é real também. Ó, vou mais não. Essa é a única atitude. Essa é a única atitude. O amor de Deus, muitas pessoas dizem, aonde estava o amor do Pai, que naquele momento o amor do Pai estava pregado lá na cruz. Já foi dado. Antes dessa pessoa, que às vezes a gente não consegue perdoar, antes dela fazer aquela coisa horrorosa, o Cristo já estava pendurado no madeiro. Não esqueça disso, igreja. Não nos esqueçamos disso, que é esse pensamento que me coloca na linhagem de Cristo. Jesus, meu irmão mais velho. Eu sou o irmão mais novo. Minha mãe tem 85 anos. Uns aqui já conheceram ela. Felizmente não consegue voltar mais, está muito velhinha. Mas ela falando comigo outro dia, falou, eu tive uma revelação. E ela já começa a conversar e já entra no mistério, né, pastora? Uma revelação. Eu falei, que é, mãe? Jesus é meu irmão mais velho. Eu falei, a senhora está com 85 anos, mãe. Nasceu no evangelho, batizada com 4 anos de idade. Filha de pastor, fundou junto com o pai dezenas de igreja. Mas a revelação é aqui dentro, gente. Você já viu quando você está orando assim, Senhor Jesus, meu pai? Jesus não é o seu pai. Ele é seu irmão mais velho. Quando você estiver orando, para e fala, Senhor, peraí. Pai, Filho, Espírito Santo, eles são um, claro. Mas há um algo mais. Reconheça Jesus como seu irmão mais velho, que comprou todas as suas dores, os seus problemas, e fala, eu quero andar nessa linhagem, a minha vida tem um propósito, não importa o tanto de bobagem que eu fiz. Porque, veja bem, até as bobagens que você fez, se você achar que você não merece ser perdoado, é orgulho. Está errando de novo. Quando você simplesmente diz, não, realmente eu errei. Realmente eu errei. Mas o sangue de Jesus me purifica. Ele me coloca num lugar de vitória. Ele me coloca dentro de uma família. E isso começa a vir para a família física. Relacionamentos destruídos. Casamentos que não estão dando certo, por isso, por aquilo. Aí vem aquela voz lá de trás. É pela dureza do vosso coração. Sou casado, irmão. Eu sei o que eu estou falando. O negócio é assim. É pela dureza do seu coração, Emerson. Aí lá vai eu, Senhor, é verdade, eu perdoo, eu peço perdão e tal. É pela dureza do nosso coração, não precisa ir muito longe, não. Né? A gente pensa muito em Sodoma e Gomorra, quando você vai ver lá atrás, os pecados dele não eram só aqueles pecados de impureza sexual, não. Tinha muita dureza, tinha muito orgulho, muita arrogância. Mas são pessoas que não viram, não perceberam e não tiveram a disposição de entrar na linhagem, de colocar o seu coração e falar, não, peraí, eu vou me posicionar. E foi que essa Raabe, de um povo terrível, uma mulher terrível,
entrou para a linhagem como linhagem de Jesus, família de Jesus. Não é apenas povo, não, sanguíneo. Né? A outra que nós vemos é a Ruth. Né? Olha que história linda. A Ruth já estava sem marido, ela estava livre para seguir a vida dela, porque ela era nova, era jovem, né? E ela vinha de um povo pagão. Ela vinha de um povo pagão. Quando eu comecei a procurar, eles adoravam Moloque e outros deuses, as coisas assim, horríveis. Mas olha o que ela fez. Ruth 1, 14 a 16, por favor. Então, de novo, estavam as duas moças, recém-viúvas com a sogra. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. O que ela fez? Disse, porém, a mulher que não era crente. Disse, porém, a mulher que vinha de uma linhagem horrível: não me instes, não insista comigo, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A mulher não tinha história nenhuma. Lembra daquela piorzinha que vocês conheceram lá no Brasil? Aquela que ficava nas esquinas, aquela que todo mundo tinha o péssimo conceito sobre ela, que seu pai e sua mãe não queriam que você andasse com ela. Essa mulher aí. Os filhos dessa amada foram lá, casaram com mulheres que não deviam casar. Eles descumpriram a lei. O povo de Israel não podia se juntar com esse povo. Os caras foram. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não para. E não é ali, Jesus aparece no Novo Testamento, não. Ele está o tempo inteiro conosco. Ele está o tempo inteiro juntando o que é dele. Ele fala, queria como se fosse uma galinha, colocando os pintinhos debaixo das asas. Esse é o coração do Pai. Não existe um Deus ranzinza no Velho Testamento e um Deus bonzinho no Novo Testamento. Não existe isso. É o mesmo Deus. E essa mulher que estava para estar lá embaixo, entra na linhagem e começa de repente a viver uma vida que nem ela sonhava. Nem ela sonhava. E é tão interessante que o moço que casou com ela, a mãe dele também não era grande coisa. Ele sabia, porque ele ouvia as histórias da mãe dele de como ser desprezada. Quando ele percebeu, ele falou: eu sou homem, eu não sou moleque. Veio até mim e a partir de agora eu construo uma história. Ninguém falou com ele: olha, se você fizer isso, se você fizer esse negócio bem legal, você vai ser considerado da linhagem de Jesus. Nada. O problema é que a gente está esperando alguém garantir para a gente algumas coisas. Eu já errei muito com isso. Não, vamos à igreja, o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai... Quase que eu prometi uma bicicleta para o cara. Não tem nada disso, gente. Crente pega Covid. Crentes quebram financeiramente, por um motivo ou por outro, acontecem essas coisas. Crentes precisam mudar de país para mudar a sua história. Alguém uma vez disse para mim assim: o Deus que abençoa aqui, te abençoa lá também. Eu dei ouvido. O Deus que está aqui, Ele vai comigo. Inclusive, Ele vai na frente. Se você se posiciona como parte desta família, o Senhor tem compromisso com você, porque você está dentro da palavra dele. O problema é que segunda-feira, você não vai nem lembrar do que eu falei. Em nome de Jesus, não. Né? O pastor já falou: não, vai ser assim não, que isso? Mas é uma coisa nossa. De vez em quando eu lembro, nas reuniões com o pastor Paulo, ele: o que eu preguei domingo passado? Jesus... O que foi, meu Pai, tem misericórdia, revelação dessa. Você está rindo, Du? Você também estava lá, vem com essa não. O que ele falou? Jesus, tem misericórdia, eu pensei em tudo. Ele falou Clorox. Não, o pastor não é do Cleaner, não tem Clorox. 2x4, não. O negócio vai assim. Antigamente, a gente cantava músicas, eu cresci com as mesmas músicas, né? Coitada da Miriam e companhia aqui, ó. De 3 em 3 meses, tem de música nova. Se não cantar música nova, que povo canta música velha é essa?
A turma do louvor aqui é a melhor, glória a Deus, a gente ora por eles. É uma bênção. Eu falo que eles são como arado no coração da gente, assim, ó. E ouve, aproveitar que ela não está aqui, né? Ouve isso, gente. Isso aqui é um arado que Deus prepara. Quando eles estiverem cantando, cante. Se é desafinado, problema do irmão que está do seu lado. Não importa. Jesus fala assim, mas que lindo, meu Deus. Olha ali, pai, desafinada. Os anjos do louvor lá falam, está desafinada, mas o pai gostou, o filho gostou, o Espírito Santo gostou. Não é eu que vou falar que está desafinado. Não importa, cante. Ela fala assim, vamos bater palma. Não é clube do cavalo manga larga, não, gente. Vocês vão embora com esse negócio do clube do cavalo manga larga na cabeça de vocês. Porque não é. Nossa vida é diferente. Eu louvo porque a minha vida é diferente. Eu canto porque o Senhor colocou um cântico novo na minha boca. Essas letras que nós cantamos, eu não consegui orar isso hoje de manhã. Eu não consegui orar isso hoje durante o dia. Essa maravilha que é cantada. É o Espírito Santo falando assim, ó, eu vou te ajudar. Você não está conseguindo orar? Eu não sei se, a pastora deve ter ouvido isso, né? Pastora, eu não consigo orar, eu não sei orar. Não, vou te dar minha lista de problemas que você vai ver, tanto de coisa para você orar. Mas é muito isso. Eu não consigo orar. O Senhor é misericordioso, Ele não vai falar, já que você não consegue falar comigo. Não, Ele te dá esses louvores. Não fique de boca fechada, louve ao Senhor, porque você faz parte dessa família extraordinária, maravilhosa, a melhor família da terra. E nós temos nossos irmãos espalhados, glória a Deus pelos que estão reunidos, para aqueles que não estão reunidos por causa desse Covid aí, né? Mas há uma realidade diferente sobre nós. Essa inércia que muitas vezes quer tomar conta da nossa vida, ela não é aceita no céu. Ela não é aceita no céu. Esse paradeiro que está na nossa vida não é aceito por Deus. O Senhor nos chama marchar. Qual é a palavra? Levanta, vem para fora. Onde é que você está? Sai daí, vai para lá. Movimento. Eu não sei, é bom que nesse tempo de máscara vai ficando, a gente não conhece mais muita gente mesmo, a gente pode falar à vontade, né? Os convites que são feitos, vamos fazer isso, oração, vão para lá, vão para cá. Isso é compatível com o reino. Paradeiro não é compatível com o reino, meu querido. Eu vou te lembrar de novo, muito em breve vai tocar uma trombeta. Não perca tempo aqui se você não está esperando uma trombeta. Gente, isso é tão sério. Eu não quis compartilhar porque... Mas hoje de manhã, eu estava vendo um vídeo de um moço satanista. Talvez alguém já pode ter visto. Se não viu, vai rodar. Você pode esperar que vai rodar. Com as imagens terríveis atrás dele, dando lição de moral nos crentes que fazem as dancinhas de funk na internet. Daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo. Ele todo tatuado, com símbolos satânicos, e falando, não, eu sou luciferiano, papapá, papapá, papapá. O moço que está lá afundado naquelas trevas, conscientemente, porque ele fez a escolha dele, está rindo das posturas que os crentes estão tomando. Fala, Emerson, mas é assim, os dias que estamos vivendo, pois é os dias que precedem o dilúvio, tá? É os dias que precedem o dilúvio. Era assim no tempo de Noé. A nossa postura é essa, Senhor, nós não vamos tomar forma do mundo. O mundo vai imprensar? Vai, querido, vai. É só no paraíso que o anjo vai chegar assim, querido, olha, se você quiser, fica à vontade, viu a fila para falar com o pai, está tranquila, aproveita lá que o trono está vazio. É só essa moleza que vai ser no céu. Aqui não. Nós somos espetados lá toda hora, de lado a lado. Seja o cliente, seja o patrão, seja o cara que não é cliente, não é patrão, é a pessoa do AUA. Outro dia, eu estava num evento numa igreja, e a pessoa estava lá, dando glória, até que eu tentei sentar na cadeira que estava reservada. Quase apanhei. E o negócio queria render mesmo. Eu falei, gente do céu, a gente não tem noção de quem nós somos. Essa família na qual nós somos colocados é algo especial, gente. É algo especial. É algo diferente. Eu não posso ir e vir como se não fosse nada. Teve um dia para trás aí que eu estava dali, teve uma situação, precisou de gente aqui, eu olhei para uma pessoa nova aqui na igreja e já passei um comando com o olho. Você, 1, 2, 3. O moço obedeceu e levantou. Porque Deus requer esse movimento. O moço tinha vindo 2 vezes aqui na igreja. O coração está assim, eu sei quem eu sou e eu sei onde eu estou.
Isso tem que nascer de volta. Por isso que faz outra vez, essas músicas que cantam, enche de novo, acende de novo essa chama, queima outra vez em mim. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Às vezes está tão comum, o negócio está tão... Aqueles problemas quando você chegou aqui passaram, você não está naqueles perrengues mais, não está fazendo muito mais sentido vir para a igreja, né? Não, Você está completamente enganado. Louco! Essa noite pedirão a sua alma. Não tem ouvido? Oi? Eu me lembro quando fui ali pegar. Eu lembro na igreja quando eu era pequeno, quando começava a dar problema assim nos fios, os irmãos começavam, aleluia, está repreendido Satanás em nome de Jesus. A gente fez um dia isso aqui, não fez, pastora? Só não queria funcionar, meu irmão. E a gente da comunicação ali atrás, eu compartilhei com você também, começamos a meter fogo nos fios. Não, em nome de Jesus, não se cala. Querido, porque não se trata só de nós. Isso está indo para fora, isso está sendo transmitido. Clara glória a Deus que você dá. Você não sabe onde vai parar. As palavras ecoam. As palavras não param. Portanto, cuidado com o que você fala. Que isso está. E na hora que a trombeta tocar, na hora que estivermos diante daquele trono maravilhoso, estaremos todos diante do Senhor. Algumas coisas vão ser, levantadas. Que as nossas palavras sejam de abençoar, meu querido. Se um dia falaram com você assim, você está falando igual pastor. Você fala, amém. Estou falando igual pastor mesmo. Não é tão difícil. Olha comigo. Você encontrou com a pessoa no corredor, querido, graça e paz, Deus te abençoe, viu? Sua semana vai ser uma semana poderosa, e o Senhor vai agir, você vai ver Deus mover. Não é difícil falar isso? Não parece que é coisa para pastor? Isso é pastor que tem que falar isso, poxa. Eu vou falar um negócio desse. É o irmão lá, são os presbíteros, essa turma, Não, começa a agir como pastor. Demorou a trazer o coisa de oferta, corre e põe. Está fazendo muito frio, procura alguém. Falou, está meio frio. Descobre-se na mesa ali, está precisando de alguém. Você canta? Você cadastra para cantar, meu irmão. O que você não pode é ficar sentado aí, esperando essa trombeta toar. E deixa eu só explicar um detalhezinho, por que não? Todos nós temos a nossa lamparina na mão. E essa lamparina, ela é movida a azeite. E seu azeite está queimando. Seu azeite está queimando. Seu azeite está queimando. Você ora e tal, mas está queimando. E a palavra diz que eram todas virgens. Vocês lembram do texto? De repente alguém grita, eis o noivo! Querido, se você não reabasteceu, ou se você não tem um óleo reserva, não dá tempo de comprar. Então para de passear na igreja. Você que ficou em casa sem motivo, você está errado. Essa transmissão não é para você ficar em casa e poder ter pipoca, comer com pizza. Não! Os cultos que estão sendo transmitidos por todas as igrejas do mundo é para quem não conhece o Evangelho, é para aquele que não está podendo vir, aquele que está doente, aquele que está de cama, e recebam cura em nome de Jesus, que o poder curativo de Deus chegue na sua casa. Agora, para você que falou assim, está fazendo frio, vou assistir de casa. Querido, me perdoa. E eu sou da comunicação, eu trabalho para que essa imagem chegue. Vem para cá. Vem estar junto com essa família que você foi colocado. Não despreze essa família que Deus te colocou. Eu oro cada vez que eu subo aqui em cima, que minha visão fica mais para baixo, cada cadeira vazia. Essas cadeiras têm que estar cheias. Pô, Gemerson, mas acabou de cantar que Deus não está interessado em encher o templo. Você me entendeu? Não se trata de templo. Se trata de estar aqui, de rever os irmãos, de ser abençoado por um sorriso. Gente que de manhã não estava muito bem, não pôde vir, já chegou, já me cumprimentou, ele já me deu um abraço. Eu, uau, você veio! O cara estava doente de manhã. E eu fiquei sabendo que a esposa está lá fora servindo. Ei, não há lugar melhor para estar, não. Ou então, tem outras vezes que tem muito tempo que você é crente.
Você esqueceu como é que o mundo está. Às vezes eu estou trabalhando com a minha esposa, a gente começa a conversar e entra nesses assuntos. Querido, isso é para os crentes velhos. Você não serve para o mundo mais não, tá? Para de brincar, achar que dá para viver lá e viver aqui. Satanás vai passar o trator em cima de você. Sabe aquele jeitinho que você dava, você era o cara, às vezes você é homem, né? Tinha um contato, tinha aqueles negócios, quando era mulher, era às vezes a bonitona, não sei o quê. Você veio para Jesus, tem uma marca do Espírito Santo em você. Olha que se você brincar, o diabo vai passar o trator em cima de você. Você acha? Você não pode ser dele mais. O que é consagrado, eu disse aqui outro dia, o que é consagrado ao Senhor não pode ser desconsagrado. Ou seja, você vai chegar no céu, nem que seja arrastando, como queimado pelo fogo, como a palavra fala, mas você é do Senhor. E você está brincando por quê? Não tem nada lá mais. Às vezes eu estou com minha esposa, a gente ouve umas histórias, fala, não é possível. No meu tempo não era assim, não. Tem gente que está caminhando há muito tempo, né? Glória a Deus que o Senhor nos resgatou há muito tempo. O mundo é outro. Cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Não flerte com o mundo. Porque a hora que você pensar que está bem, o diabo vai armar um laço para você. E pode ser que você não saia desse laço mais. Não é tempo de brincar. Nós estamos indo, marchando, conquistando, que é o propósito do reino, mas em volta tem aí um boca suja, que finge que é um leão, está querendo rosnar como leão. Minha mãe dizia que ele não tem mais nem a chave da casa dele, sobrou o chaveiro, ele fica balançando aquilo para aparecer, mas ele não manda nem lá no galinheiro dele. Coitada das galinhas. Né? Mas aprendi com meu pai desde muito cedo. Aquele que pula o muro, a cobra o picará. Está lá em Provérbios. Meu pai falou comigo, eu estava desviado nessa época, e ele falou assim, filho, você lembra da coisa que eu te falava? Você está nesse tempo de um muro, tá? Aquele que pula o muro, a cobra o picará, a serpente o picará. Isso foi uma das coisas que começou a queimar meu coração. Ele falou, você acha que o diabo não te odeia? Você foi consagrado antes de nascer. Você faz parte da família de Cristo. Você é separado, como os nossos filhos têm sido aqui, né, batizando crianças, apresentando crianças. O diabo, né, passe longe disso, mas ele nos odeia. Então nós temos que valorizar essa família na qual nós estamos. Não venha passear. Apenas, claro. Né, nós temos nosso social também, é sempre bom ver gente. Estou vendo gente aqui que eu não vi há muito tempo. Glória a Deus. Né? Somos pessoas, somos sociais, claro que temos isso. E se alguém quiser criar cavalo com manga larga aí, pode criar também, é de Deus, lindos bichos. Mas a nossa história é outra. A nossa história tem que ser outra. É. E aí, meus queridos, eu quero lembrar, e para a gente fechar, eu quero lembrar vocês 4 pontos. Mas antes eu quero ler o que eu pus aqui, olha. Com isso aprendemos que a porta que é Jesus está aberta aos que estão perto e aos que estão longe. Existe uma bênção preparada para a família. E é por isso que o diabo odeia a família. Porque já tem algo preparado para nós. Né? Lembra o que ele falou lá do nosso amigo Jó? Falou, mas também, você cerca ele, você guarda ele, né? Você enche ele de mimos. Isso é a sua história, querido. Ah, não, Emerson, mas eu passei uns negócios. O Senhor te sustentou, queridão. Era para você estar morto, senhora. Você está achando que você saiu de bacana nessa história? O diabo quer só a morte. O diabo não quer te ver vivo, não. O diabo não quer só atrapalhar um pouquinho seu relacionamento com a sua esposa, não. Ele quer te matar. E tem muito crente morrendo, tá? Tem muito crente morrendo, sim. Tem crente morrendo a tiro aí, você vai descobrir, ele tinha acabado de deixar não sei quem, na casa de não sei quem. Aí o marido descobriu, passou-lhe tiro. Ou você está achando que crente não morre? Até o Lázaro que foi ressuscitado morreu. O nosso problema é que nós estamos um pouquinho distante desse lugar que Deus quer que a gente esteja.
Emerson, mas você fala só de vir à igreja? Não, lugar de consciência. Lugar de falar assim, Senhor, chega. E às vezes, eu já estive nesse lugar quando eu quero, mas eu não consigo. Às vezes, né, minha mãe cobrava, filho, você está brincando com Deus e tal. E eu ia do meu professor de escola dominical, o tio Zé, pretão maravilhoso, era do samba e Deus mudou a vida dele de um jeito, ele conversava com a gente todo cheio de malemolência, todo cheio de ginga. Ele, fica tranquilo, eu sei a semente que eu plantei no teu coração, cara, eu sei. Ele conversava assim com a gente. E aí eu falei, não, tio Zé, mas mamãe fala que eu tô brincando com Deus, eu não consigo voltar. Meu irmão é pastor, família toda, vários pastores, aquele ambiente, né, de Assembleia de Deus ali, todo mundo crescendo. E eu não conseguia voltar. Mas aqui dentro, eu falava, Senhor, onde é que eu estou? Sabe? Noivo de uma moça espírita. Você não sabe metade da minha história. E sabendo, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Essa família não é minha. Um dia eu estava numa mesa grandona, porque eles são de um país que gosta de comida e tal, e eles né? E aí estão comendo, aí chegou lá e falou assim, como esse aqui tá ouvindo? Eu gosto de farofa. Falei, que farofa é essa? Farofa de Exu. Eu, hã? E, gente, a consciência estava o tempo todo aqui. Eu falei, e eu era completamente... Quem já ouviu minhas histórias sabe. Eu era boca dura. Falei, farofa, eu não vou comer isso não. Isso é consagrado isso daí. Aí o cara lá, o cunhado, ex-cunhado, lá do outro lado, falou, então você não vai comer nada. Tudo era consagrado. Na hora, o Espírito Santo, eu lá, bebidas na mesa e tal. O Espírito Santo falou comigo. Você aqui não é seu lugar, não, senhor. O Espírito Santo em Minas fala de um jeito diferente, tá, gente? Ele fala assim, não, senhor, você é doido. O que você está fazendo aqui, Zé? Eu olhei, muita comida. Era muita, eles sempre fazem muita comida. Sai daqui, senhor, você é doido. E eu pensando, né? Senhor, é você mesmo? Estou noivo, como é que eu vou sair desse negócio aqui? Minha mãe em casa orando. Senhor, eu consagrei esse menino antes dele nascer. Esse menino da família do Senhor, ele é santo, ele é separado e tal. E eu lá naquele... Aí o Senhor falou, tá, vou te dar uma força, hein? Que é para seu Gaio. Manhã cedo, isso era sábado lá. Manhã cedo eu vou picar o pé nesse trem todo. Falei, Jesus, vai, vou. Isso eu pensando, sentado na mesa assim. Falei, então tá, o que isso aqui vai ter, né? No outro dia de manhã, essa menina endoidou comigo. Endoidou. E eu andava de moto, não sei o que eu arrumei lá, arranquei as alianças, julguei. Ela estava no carro, eu montei na moto. Saí doido. Tinha acabado, né? Eu, agora acabou. Aí veio aquela voz de novo, e aí? Pô, Senhor, acabou. E nisso, assim, já alguns amigos tinham convidado para a célula já. Estava indo. Eu falei, vai para a igreja, Zé. Você vai fazer o que aqui? Domingo de manhã, você estava indo para a farra? Vai para a igreja. Eu lembro que eu disse, de onde eu estava vendo, via a Lagoinha ser construída e tal. Eu falei, eu vou lá então, né? Que as células não eram lá, eram nas casas e tal, mas lá eu não tinha ido ainda. E eu nunca vou esquecer. Entrei lá por trás, pela entrada da praça de alimentação, fui subindo. E aí o Senhor foi me mostrando cada um dos companheiros que viriam iniciar a caminhada comigo. O irmão de um menino que fazia trilha comigo, era desse tamanho do Bernardo, meu filho, cresceu, e foi meu primeiro líder de célula, pastora, Danielzinho. O menino era isso, a gente já andava, tal, com os irmãos dele. E Deus arrumou esse menino, o menino foi meu líder de célula. E aí eu falei, gente, eu tô voltando para casa, não estou acreditando nisso. E o Espírito Santo falando em todo culto, toda célula. E aí também a gente vira assim, de segunda a sexta, né, pastora? Segunda a sexta, vamos ir em tudo. Qualquer dia a gente ia de moto, uma turma. E o Senhor foi mostrando, essa é uma família que eu preparei para você, Emerson. Querido, se você não tem vivido essa sensação de família, talvez porque você está pensando na família que você tinha, na família que você foi criada. Não.
Tem nada a ver com isso, querido. Muita gente tem dificuldade de ver Deus como pai, por causa do pai que teve. Isso não é a cara do diabo? Deixa eu arrebentar com a estrutura aqui, que quando ele crescer, eu falar assim, pai? Pai? Aquilo que eu conheço lá, que eu nem chamo de pai? Não, Deus não pode ser pai. A referência que eu tenho, família? Esse cara está falando de família? Meu pai me pôs para fora. Minha mãe vira... Gente, um desses meninos que andava comigo, eu lembro uma vez que a mãe dele falou assim, ó, eu odeio você, se você estiver caindo no buraco, estender a mão, eu não estico a mão para você. A mãe dele falou com ele, na nossa frente. Você não me faz raiva que eu ponho veneno na sua comida. Eu falava com meus amigos, se eu ouvir um negócio desse minha mãe, eu acho que eu tenho um treco. Como que esse menino vai se sentir família na igreja? Mas existe um bálsamo na Gileade espiritual que, se você quiser, tudo isso é lavado. Tudo isso é mudado. Você começa a olhar os seus irmãos, olhar suas irmãs com olho de santidade. Você começa a respeitar, você começa a ver valores. Fala, gente, que isso, oração desse irmão? Gente, eu pedi uma carona, o cara deu a carona para mim, foi ministrando na minha vida até em casa. Não, eu dei carona para o irmão ministrou na minha vida. Seu mundo muda. E o convite da igreja é esse. Que esse ano de 2022 seja isso na vida de você. Qualquer coisa menos que isso, não aceite. Não é o plano de Deus para a sua vida. Não é o plano de Deus para a sua vida. Você que está em casa e tem uma boa justificativa para não vir, não é Deus que colocou isso no seu coração. O diabo está ministrando na sua vida. Abre o seu olho. Emerson, mas eu tenho, se eu te contar, você me dá razão. Eu posso te dar razão. Jesus não te dá razão. Ele é o dono da igreja. É Ele que morreu de braços abertos. Se você fizer raiva de mim, você vai ver o que é bom. Eu não sou Jesus. A minha opinião não conta. A minha opinião não conta. A minha opinião só conta quando eu for te carregar. Quando você me ligar 3 horas da manhã para orar e eu orar com você, aí a minha opinião conta. No dia que você precisar de mim, eu estou ali, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia junto. Eu vou explicar a Bíblia para você, aí a minha opinião conta. Menos que isso, não conta. Está meio esquisito, né? Está meio duro. A família, querido, que Deus tem, é outro nível. Não aceite nada menos que isso. Busque, ore, busque joelho no chão. Busque, Deus tem. Então, para encerrar mesmo agora, os 4 pontos que eu quero que você vá pensando nisso, além do clube do cavalo manga larga lá, né? Ainda que aparentemente a minha vida não seja totalmente reprovável, que ninguém tenha um dedo para apontar e encontrar alguma coisa, eu posso estar trocando o espiritual pelo material. E o cara que fez isso, a Bíblia chamou ele de devasso e profano. Pesado, hein? Se o irmão chamasse você de devasso e profano, põe fogo na casa. Chamaram o cara aqui na Bíblia, que não tinha muita coisa contra ele, não. A ficha dele é boa. Segunda coisa, não importa a distância que eu estou hoje, um passo intencional vai mudar a minha história. Você precisa ser intencional. Você precisa, pare de vir à igreja. Se editar esse pedacinho e falar, o Emerson falou que não é para ir na igreja. Pare de vir na igreja sem sentido, querido. As irmãs, escolhe a melhor roupa mesmo. Põe perfume mesmo. E vem e fala, Senhor, é para o Senhor. É para o Senhor. Eu tenho histórias do meu avô, que ele ganhava terno dos grandes missionários que iam daqui para o Brasil. Ele, sem chance de ter dinheiro para comprar terno. E minha mãe ficava, né? Minha mãe era a filha mais velha, então como se fosse o filho que acompanhava o pai. Ela, papai agora vai ministrar o culto bonitinho, que era uma calça verde, que ganhou com a camisa listrada roxa e tal, né? Sapatinho furado. Aí ela, hoje ele vai estar lindo, porque ganhou o terno. Simplesmente aparecia ele para pregar domingo com os visitantes internacionais lá, com a mesma roupa de sempre. Ela, a única chance que meu pai tem de se apresentar melhorzinho, os visitantes. Aí ela fala que na segunda-feira tinha culto de oração, chão batido. Quem que estava de terno? Meu avô. De terno.
Eu fiz uma viagem agora com minha irmã, a gente estava junto, ela lembrando. Ele ia brigar com a minha avó, ele se desentendia, ele ia para o quarto, dobrava o joelho, Senhor, tira de mim essa dureza, Senhor. Eu tenho que aprender a tratar essa mulher. Só preciso de aprender com o vovô, né? Gente, há algo mais. Eu estou aqui essa noite para falar isso para você. Tem algo mais. Essa vida medíocre de crente não combina com a vontade de Deus. A gente tem que acordar para isso. Ah, Emerson, está muito chato. Não é a vontade de Deus. Ah, Emerson, eu fui lá, mas me trataram mais mal. Não é a vontade de Deus. Ah, Emerson, já tentei fazer. Não é a vontade de Deus. Deus não criou um ambiente que a gente não cabe. Você já viram quebra-cabeça que um encaixa no outro? Deus nos criou assim. Então, querido, se você não gosta de mim, tem uma coisa errada ou com você ou comigo. Pode me procurar. Eu estou pronto para te pedir perdão. Sabe por quê? A trombeta vai tocar, filho. A trombeta vai tocar. Vocês não estão acreditando no que eu estou falando, né? A trombeta vai tocar, gente. A hora que você estiver andando, lembra de mim. Dá de doido. Jesus está dentro de você, tá? Mas você pode falar assim, Senhor, daqui a pouco eu estou aí, tá? Eu não aguento esse trem mais não. Eu não aguento esse trem mais não. É raiva em cima de raiva. Eu não quero ficar aqui mais não, Jesus. Eu preciso ter intimidade com o Senhor, Jesus. Ou aquele menino de óculos lá estava mentindo, ou o Senhor precisa se revelar a mim. Ou o Emerson não estava sendo verdadeiro, ou eu preciso te ouvir. Eu preciso sentir que eu faço parte dessa família. Terceiro ponto. O primeiro foi que a minha aparência não quer dizer que está tudo legal. Eu posso estar trocando o espiritual pelo mundano. A segunda foi, não importa a distância que eu estou hoje, se eu for intencional, minha vida muda e muda mesmo. Terceiro ponto, ainda que eu não tenha uma família terrena aqui perto de mim, isso é uma realidade nossa. Deus tem uma família espiritual que vai transbordar das necessidades que eu tenho. Querido, eu sei que ficou muita gente boa para lá. Eu morava longe e eu não me programei direitinho. E fiquei muito tempo na casa da minha sogra, dando oportunidade para minha esposa, para as crianças. Eu fiquei com meu pai um dia. Até hoje eu não vi ele mais. E, se você perguntar meus irmãos, meu pai era meu herói. Pai durão, delegado de polícia civil, tal. Às vezes herdei um pouquinho, né, pastor? A gente herda um pouquinho, fazer o quê? Mas eu tinha total acesso ao coração dele. Hoje ainda eu ligo, conto piada, falo umas coisas, que meus irmãos ficam assim, como é que você consegue? Eu vi esse cara um dia, e depois eu viajei. E eu falei, pai, mas a gente não teve nem tempo de conversar, como é que vai ser de pagar isso aí? Ele falou, não, tá doido, você é meu filho. Eu, mulher, os meninos. Deus tem uma família espiritual para nós, você precisa acreditar nisso. Você só está sozinho porque você quer. Fala comigo, eu estou sozinho porque eu quero. Não é plano de Deus para a minha vida. Você tem que acreditar nisso, queridos. Vocês precisam acreditar nisso. E o último ponto. Nossas famílias têm um propósito poderoso em Cristo para este mundo. Implantaremos a cada dia mais. Obrigado. Vou me sentir agora. Poxa. Ó. Vergonha por quê? Vigia, isso aqui é uma família. Você não leva água para o seu irmão? Um bom exercício, gostei, obrigado, hein? Ô, gente, já notaram, toda vez que eu estou aqui em cima, alguém me ajuda a pregar? Glória a Deus, viu? Se Deus te mover, você fica à vontade. Né? Nossas famílias têm um propósito poderoso em Cristo para esse mundo. Implantaremos a cada dia mais o reino de Deus nessa terra. Família forte, igreja forte. Igreja forte, família forte. Só se você escolher, querido, andar em fraqueza. Só se você escolher andar sozinho. Só se você realmente virar as costas para esse sacrifício que Jesus fez. Emerson, eu nunca estou virando as costas para Jesus. Que isso? Eu só não estou indo lá. Porque é assim, querido. É impossível amar o noivo e não amar a noiva.
Sabe, são verdades que o crente ele precisa entender isso mesmo. Se você não gosta de um monte de gente aqui, senta com a pastora, conversa, fala, pastora. E outra, não é acusação não, viu, gente? Quem me conhece sabe meu jeito de conversar, eu sou muito direto, mas espero não ser deselegante, mas é como assim? Ah, eu tenho um cachorro, Emerson, que ele anda só nas patas da frente. Não é normal, querido. Ah, Emerson, eu conheço uma pessoa que já está com 18 anos, mas vive de fralda, não fala. Não é normal não, querido. Ah, Emerson, eu conheço um crente que ele não se sente bem dentro da igreja, não. Engraçado, né? Não é normal não, queridão. Não é não, Davis. Você pode ter alguma dificuldade com a pessoa? Não, né? Mas conversa com ela, tem alguma coisa errada. Gente, essa palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de família é o básico. Hoje de manhã nós fomos ministrados pelo David, falando de Dorcas. Ela amava tanto aquelas mulheres viúvas. E um contexto. Viúva em Israel passava mal. Ela não tinha quem sustentava ela. E ela cuidava dessas mulheres. Quando a notícia chegou em Pedro, ele falou assim, mas quem é? Nós somos os apóstolos, né, meu? A gente está aqui fazendo um trabalho gigantesco. Não, Pedro. Essa mulher, ela é um negócio na nossa comunidade. Ela é a mãe de todos. Ela nos une, ela cuida das viúvas. Pedro falou, é mesmo? O que mais? Pedro, você não acredita. Essa mulher, ela mesma costura as roupas, ela se doa, e ela não era novinha, provavelmente uma senhora já. E deve ter falado muitas outras coisas, que fez Pedro sair lá de Jerusalém e ver essa mulher. E a hora que ele chegou, ele deve ter olhado e falado, Senhor, tanta gente só leva logo essa bênção dessa mulher? Não. O reino precisa de mães, querido. O reino precisa de pais. Você sabia disso? A experiência que você tem, aqueles problemas que você passou, tem meninos precisando ouvir e falar, e aí tio, como é que você resolveu isso? Lembra lá que eu ligava para o tio Zé? Não, querido, eu sei a semente que eu plantei aí no teu coração, cara. Ele sabia do que ele me ensinou na escola bíblica dominical. Muitos precisam ouvir de você. Eu posso falar, não, irmão, Du é uma bênção. Troca uma conversa com ele, você vê o tanto mais bênção que o Du é na nossa vida. Ah, gente, você não sabe como é que o Geraldo cuida dos bastidores daqui. Cola nele, fala, Geraldo, eu quero estar com você, cara. Aí você vai descobrir certas coisas, mas se você ficar olhando de longe, não vai funcionar. Se você olhar de longe, não vai funcionar. Você vai falar assim, igual lá o clube dos criadores de cavalo manga larga lá. Não é não, querido. Não é não. Não é não. Não nos compare com qualquer coisa que tem aí fora. Nós somos a família de Cristo. Nós somos a família de Cristo. Eu falo isso com muita seriedade, sabe por quê? Porque Cristo me comprou. Cristo me comprou. Você não pode falar mal de mim dessa forma. Entende? Ninguém pode falar de você. Ninguém pode tocar na noiva de Cristo. Você é especial demais, sabe para quem? Para o Criador do universo. Então não se movimente, sabe, aqui onde você estiver, em Filadélfia, não se movimente como se não fosse nada. Não! Um embaixador anda como se não fosse nada. Um príncipe anda como se não fosse nada. Essas pessoas, então o que você está vivendo pode não ser o que Deus tem para você. E nessa noite eu vim só falar isso com você. Talvez de uma forma aguda, talvez de uma forma... Mas é isso. Nós somos a igreja de Cristo. E nós ficaremos de pé. Nós resistiremos à pandemia, à perseguição. Nós resistiremos a tudo isso aí. Aos ataques que vierem. Eu vi isso. Querido, exerça o famoso assim, parou em mim. Emerson, eu vi um negócio. É mesmo? Acabou, filho. Vai morrer aqui. Ninguém vai falar da igreja de Cristo comigo. Ninguém vai falar mal de outro irmão comigo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque nós somos maravilhosos em Cristo.
Nós somos comprados. Você acha que não tinha nenhum valor? Deus mandou o Filho dele por você e por mim. Então não esqueça, a minha vida visual pode não ser garantia de grande coisa. Por outro lado, não importa a distância que eu estou, eu posso voltar. E não é grandes desvios não, tá? Às vezes você está vindo aqui direto, mas você sabe que seu coração está lá longe. Você sabe que seu coração ficou lá na outra esquina. Não ter uma família perto, física, não é motivo para sofrimento. Não se sinta assim. Quer ver uma pessoa que não tem muito parente aqui, que é envolvida em amor? Tia Maria. Como a gente te ama, Tia Maria? Como a gente te ama. Glória a Deus pela sua vida. Você não viu a Irmã Maria cantando aqui? Você não viu a Irmã Maria no conjunto de balé aqui e fazendo teatro? Você não vê a Irmã Maria? Você vê ela muito quieta ali. Mas como Deus derrama na vida dela para transbordar na vida das pessoas, né, pastora? E olha que eu sou um dos mais novos aqui, 5 anos só. Existem mães na igreja, querido. Existem mulheres maduras. Eu fui ali atrás hoje orar, porque eu estava com medo de estar aqui pregando para vocês. As irmãs estavam lá atrás orando. Tem gente orando, tá? Tem gente orando. Creia nisso. Peça oração, fala, pastora, eu quero que você ore por mim. Mas na hora que você for orar, você vai me ligar, viu, pastora? Comece a exigir isso, pastora. Eu oro sim, eu oro, tá. Hora que eu for orar, 2h15, só liga para a pessoa, tá, pastora? Pode ligar para mim também, bota nós 3 orando. Isso é igreja, querido. Você esperava outra coisa? I'm sorry. E onde você for, que for menos que isso, desconfie. Amém? Fique de pé, eu quero orar por vocês, por nós. Sabe, gente, se você não experimenta isso, você está perdendo. Sabe quando alguém quer te convidar e você acha que a pessoa está insistindo demais? A pessoa te insiste para você vir aqui, ou em outro, enfim, quer que você chegue perto de Jesus. Para com essa besteira. Essa pessoa te ama. Quem você está achando que você é? Sem Jesus. Para de achar que essa pessoa quer apertar sua vida. Ela insiste, porque ela te ama. E eu quero que a gente vá embora lembrando, essa trombeta vai soar, gente. Não é lenda, não é história. Há um Cristo que a gente ama. Há um Cristo verdadeiro, vivo. Nós não vivemos de lenda, não. A Bíblia é real. A Bíblia